Eu Doutor Olivo. pediria a gentileza, agradecendo a deferência de estar compondo a mesa, de, em rigorosos 3 minutos, também trazer a minha contribuição a esse evento, indicando 3 pontos para a reflexão dos senhores que aqui se encontram. Quero também fazer o registro da presença do doutor Ivonei Foja, ex-presidente da Associação Paranaense do Ministério Público, e, como eu disse, trazer rapidamente 3 pontos à reflexão dos senhores. Se falou muito em paz social e no Brasil, mais do que nunca, se vive a situação de violência, de insegurança. E, para destacar a importância dos direitos humanos, eu trago aqui o pensamento de Norberto Bobbio, no sentido de que direitos humanos, democracia e paz social são 3 momentos de um mesmo movimento histórico. Onde não estão inscritos e implementados os direitos humanos, não se instala uma sociedade genuinamente democrática. E onde não existe uma sociedade genuinamente democrática, não se criam as condições necessárias para a superação pacífica dos conflitos sociais. Nossa preocupação com a criminalidade, com a violência, portanto, nos encaminha no sentido da implementação dos direitos humanos. A segunda observação diz respeito ao Ministério Público. O Ministério Público já teve como dístico, como lema, aquele do dura lex, sed lex. A lei é dura, mas é lei. A esse tempo, o Ministério Público era um agente do Poder Executivo a funcionar perante o Poder Judiciário com o objetivo de fiscalizar o exato cumprimento da lei, fosse qual fosse a lei, inclusive as leis injustas, dura lex sed lex. Mesmo quando a solução apresentada pela lei correspondesse, enfim, a uma decisão injusta, deveria o Ministério Público estar atuando para ver implementada aquela lei. Quando se destaca um novo Ministério Público a partir da incumbência prevista na Constituição de defesa do regime democrático, isso significa que nós temos que afastar o dístico do dura lex sed lex e nos reconhecer como, efetivamente, defensores do regime democrático. Isso implica em que os promotores de justiça passem a fazer reflexão ideológica acerca do conteúdo das normas jurídicas. Reconhecer que o ordenamento jurídico contém, sim, normas que lá são inseridas com o objetivo de atender aos interesses dos grupos hegemônicos, das classes dominantes, mas que também o ordenamento jurídico não é para pura satisfação dos interesses das classes dominantes, dos grupos hegemônicos, e contém regras de conteúdo genuinamente democráticas que interessam a implementação, então, de uma sociedade efetivamente democrática. O novo promotor de justiça, o promotor de justiça defensor do regime democrático, deve, então, atuar no sentido da implementação dessas regras de conteúdo genuinamente democráticos, como... E eu não tenho dúvida de dizer que a instalação da sociedade progressivamente melhor e mais justa se faz a partir da infância e da juventude, do asseguramento dos direitos fundamentais da população infanto-juvenil, como então o Estatuto da Criança e do Adolescente, as leis que dizem respeito à proteção ao meio ambiente, à proteção do consumidor, à proteção aos interesses das pessoas com deficiência, dos idosos, enfim, do patrimônio público, dessas regras que interessam, como eu disse, a toda a população. E é este o dever do Ministério Público, inclusive de atuar como defensor do povo, segundo o comando do artigo 129, inciso 2º da Constituição Federal, no sentido de ser incumbência institucional zelar pelo efetivo respeito por parte dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição, adotando as medidas legais cabíveis. Como última observação, e até porque o Estado brasileiro não cumpre com esse dever institucional e indelegável de promoção social de todos os brasileiros, eu traria aqui, transportando para a área dos direitos humanos, um raciocínio que nós estamos desenvolvendo na área da infância e da juventude. Com muita frequência, e corretamente a doutora Maria Tereza bem enfocou isso,
Se diz que lugar de criança é na escola. Isso está absolutamente correto. Lugar de criança não é nas ruas, esmolando ou cheirando cola, não é no trabalho precoce. Lugar de criança não é na prostituição. O espaço educacional, aliás, diz isso a Constituição, é o espaço para o desenvolvimento pessoal, de capacitação ao trabalho e, principalmente, de preparo para o futuro exercício da cidadania. Mas hoje, nós da área da infância e da juventude, temos dito que lugar de criança é também nos orçamentos públicos. O que eu quero dizer, transportando isso para a área dos direitos humanos, não bastam os direitos humanos estarem inscritos na Constituição, que é denominada cidadã. Não basta a declaração retórica dos governantes a favor dos direitos humanos. É necessário investimento nos direitos humanos. É necessário implementação de políticas públicas que correspondam a assegurar a todos a possibilidade do exercício desses direitos que são indicados como fundamentais à pessoa humana. Eu digo isso porque, não obstante, eu já estou terminando, senhora presidente, que não obstante nós estejamos aí de um governo popular, de um alcançado através da presidência, de um trabalhador, continua se repetindo aquilo que é determinado pelas injunções econômicas internacionais. O governo popular continua se vangloriando do pagamento de uma dívida, indicando ampliação de superávit primário, e não se envergonha da dívida social existente nesse país. Para se ter uma ideia, e efetivamente estou terminando, para se ter uma ideia, o pagamento do serviço da nossa dívida, do serviço, não do principal, dos juros da dívida, 30 dias do pagamento do serviço corresponde ao investimento no orçamento da União em saúde. O que se aplica em educação corresponde a 15 dias do pagamento do serviço da dívida. Sabe quanto em direitos humanos? 1 dia. 1 dia do pagamento do serviço da dívida corresponde a todo o investimento do governo federal na propagação, na difusão dos direitos humanos. O que eu quero dizer com tudo isso? Alertando para o fato que existe na Constituição Federal um comando nas suas disposições transitórias, um comando no sentido da obrigatória realização de uma auditoria acerca da dívida brasileira, que até hoje não foi cumprido, não só para se discutir a legitimidade dela, porque não há dúvida de que ela é ilegítima, mas se discutir a legalidade dessa dívida. Eu termino dizendo, então, que a proposta é esta, de que, de um lado, cumprindo aquilo que disse o Salles, nós possamos, nós todos, eu não estou falando só do Ministério Público, estou falando de todos os operadores do direito, possamos colaborar com o processo já desencadeado de organização popular. Eu não tenho dúvida de que só através da sociedade devidamente organizada é que nós vamos realizar as reformas estruturais da nossa sociedade. E, de outro lado, então, cada um de nós atuando no sentido de que o espaço da justiça possa se transformar não num espaço de manutenção do status quo vigente, dos privilégios existentes na sociedade. Tereza lembra que uma vez, quando instalávamos uma promotoria da comunidade, um presidente de uma associação de moradores disse que lá no bairro o povo não gostava da justiça. E o povo não tem motivo nenhum mesmo para gostar da justiça. Porque as relações que a justiça estabelece com os pobres são nesse sentido dos réus do direito penal, dos réus das ações de despejo, das execuções forçadas. Nós temos que fazer do espaço da justiça, como eu disse então, um espaço de luta para a transformação social, para a construção de uma sociedade mais justa. E daí sim, todos nós seremos, sem dúvida alguma, instrumentos à disposição da nação brasileira para que se alcance o quanto antes aquilo que é indicado como um dos objetivos da República Federativa do Brasil, que é o dever instalado uma sociedade livre, justa e solidária. Muito obrigado, senhora presidente.